Olá pessoal, hoje eu vim falar de um livro que eu li e que me causou assim algumas coisas, queria partilhar com vocês, né? É um livro chamado Fiquei Feliz por Minha Mãe Ter Morrido. A autora, ela é atriz de iCarly, eu particularmente nunca assisti, né? Não é da minha época, mais para os jovens aí da Nickelodeon. Nem sei se passou no Brasil, na verdade. E e mostra os abusos que essa menina sofreu com a mãe dela, né? A mãe dela é uma pessoa muito narcisista, né? Enfim. E esse abuso começou aos 6 anos de idade, que desencadeia aí nessa menina até problemas de bulimia, problemas assim. E lendo esse livro me traz, assim, uma questão muito forte, assim, de como que a nossa criação, né? Ela foi criada nesse meio, ela não tinha outra referência, então para ela era o certo o que estava acontecendo ali. Então a mãe dela fazia ela contar calorias com 11 anos, falava que ela não podia crescer, né? Imagina uma menina que tá crescendo aí, que tá na puberdade, a mãe dela falou que ela tinha que ser criança para conseguir os papéis e tudo mais. A mãe dela que inseriu ela nesse mundo, né, do cinema, da TV e de tudo mais. E ela fazia isso, né? Imagina uma menina que não podia crescer, imagina que absurdo, né? Entre outras coisas, não vou comentar muito aqui que sem dar spoiler, óbvio, mas eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Ele é um livro assim que faz a gente pensar de como que às vezes a gente sofre alguns tipos de abuso na nossa casa, a gente não percebe. E depois ela vai comentar disso numa terapia, ela vai falar disso daí. E a terapeuta, na verdade, vai começar a puxar que ela tem algum problema aí que a mãe dela que acarretou e tal e tudo mais. E ela, em negação total, assim, ela não consegue enxergar que ali tinha um abuso muito forte. Não só em contar calorias, mas em outras coisas, assim, que tem que ler o livro, tem que ver, assim, porque, nossa, ele arrepia, assim, você vai lendo e fala, nossa, não é possível que ela passou por isso, que ela. Nossa. Enfim, aí a mãe dela traz muita culpa pra ela, muita carga, inclusive financeira, né? E a mãe dela faz alguns exames nela, bem estranhos, assim, de cunho ginecológico. Imagina uma pessoa que é tua mãe fazendo isso, e ela não tinha conhecimento médico nenhum. Enfim, essa menina, ela traz aí essa carga, a mãe morre, e aí você pensa, nossa, a mãe dela morreu, ela tá bem. Não, ela continua mal, ela passa muito tempo mal, assim. Porque o livro tem o antes e o depois da mãe morrer, né? Não tô dando spoiler aqui falando que a mãe tá morrendo, que é o nome do livro. Mas a mãe morre e ela passa muito tempo pra se livrar desse karma todo da mãe, que a mãe traz pra ela, né? É um livro que traz aí a protagonista, mostra a carreira dela, como é que foi, a mãe dela praticamente que obrigou ela a ter essa carreira. Financeiramente e em termos de status é muito bom, né? Porque ela tinha casa, tinha carro, tinha fama, né? Coisa que muita gente almeja, mas sem saber o outro lado da fama, né? E ela vai falar muito bem disso nesse livro. Então fica aí a dica para vocês, leiam esse livro, reflitam sobre esses tipos de abuso e esse nome desse livro ele é mais mesmo para chamar a atenção, que realmente dá pra ver que ela não se sente tão à vontade assim com a morte da mãe, muito pelo contrário, ela era bem codependente da codependência que a mãe dela na verdade tinha dela, né, tanto financeira quanto emocional. É bem forte o livro, recomendo aí pra vocês, ok? Um beijo e até mais.